No mesmo mês em que homenageou a Associação Mineira dos Municípios, a ANM, pelos seus 70 anos de fundação, a Assembleia Legislativa de Minas instalou a Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios. O objetivo é dar visibilidade e priorizar a pauta municipalista no Legislativo Mineiro. Este é o principal tema de minha entrevista agora com o autor do projeto, autor da criação da Frente Parlamentar, o deputado estadual Rodrigo Lopes, foi prefeito de Andradas, no sul de Minas, por 2 mandatos, 2013 a 2020. Está agora no seu primeiro mandato parlamentar na Assembleia. Deputado, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Leon. Sempre um prazer falar com você. Você sempre cobriu os eventos aí dos prefeitos, né? Enquanto prefeito, sempre teve uma deferência muito bacana com os municípios. E hoje nós estamos aqui no parlamento, continuamos com o nosso olhar voltado aos municípios. E é muito bom acompanhar aí as suas pautas e acompanhar o seu trabalho jornalístico aí tão importante para Minas Gerais. Obrigado. E é importante essa parceria, porque quem não defende o municipalismo está fora da órbita, né, do juiz Com prefeito, digamos certeza. assim, né? E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e enviar suas sugestões e comentários. Pois bem, deputado, o municipalismo, então, ganha mais força por meio dessa frente parlamentar na Assembleia Legislativa, agora que está com essa frente, quer dizer, a agenda municipalista, a discussão dos interesses, do rumo dos municípios, passa por essa frente? Orion, o nosso objetivo é manter justamente o municipalismo em evidência hoje na Assembleia Legislativa. Nós já tivemos muitos ex-prefeitos que passaram por aqui e talvez nós tenhamos hoje a maior safra de ex-prefeitos que são deputados estaduais. E o grande objetivo nosso é não deixar que o municipalismo caia no esquecimento. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas essa é pauta que tem popularidade, defender o município, né? E eu costumo dizer o seguinte, gente, basta explicar para o povo o que é o município. O município é aquilo que cuida da vida deles, né? Se a pessoa tem assistência social, tem educação, tem saúde, tem creche, tem limpeza urbana, tem coleta de lixo, tem tudo isso passa pelo município, passa pelas mãos do prefeito. Se o município entra em crise, o cidadão vai ter uma crise batendo na porta dele ali e ele vai sofrer as dificuldades dessa crise do município. Então, quando a gente fala desse tema, o nosso grande objetivo hoje, nessa frente, é manter, né, dentro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a pauta do municipalismo. Por quê? Eu nem sabia se eu faria parte dessa comissão quando a gente propôs a frente. Coincidentemente, eu vim a ser membro da Comissão de Assuntos Municipais, o que muito me honrou, e o presidente Cristiano Silveira, ele tem, né, aberto todas as portas para a gente discutir essas questões. Então, pode ter certeza que nós estaremos aqui. Ó, o municipalismo não vai sair da pauta da Assembleia Legislativa nessa legislatura e a gente vai ser vigilante constantemente. E curiosa ou estranhamente, Rodrigo, a maioria das políticas, a execução da maioria das políticas públicas é feita pelos municípios, como você acabou de citar alguns, vários casos, várias demandas aí, mas ainda assim o volume de recursos em que é repassado aos municípios é menor. Quer dizer, como é que vai lidar? Como é que você pode mudar isso aí, já que a fatia do bolo da arrecadação é menor para os municípios, embora os impostos sejam arrecadados ali? Bom, Leon, fruto da mobilização municipalista dos últimos anos, já existe hoje uma previsão, né, de uma legislação federal que impede o governo federal ou o governo estadual de criar uma despesa ao município sem dizer de onde vai vir a fonte da receita. O maior exemplo disso é o piso da enfermagem, né? Faz aí um ano que está essa luta, ninguém é contra o piso da enfermagem, eu até sou, né, um defensor dessa causa, dada aí a importância que os enfermeiros têm para a saúde pública e tudo aquilo que foi feito, sobretudo na pandemia. No entanto, a conta tem que ser paga por alguém, e as prefeituras elas não têm mais condições. Então, né, ficou esse imbróglio aí, ontem que a gente teve uma definição do Supremo Tribunal Federal, já, né, o governo federal destacando de onde vai sair o recurso para custear o pagamento do piso da enfermagem. Ou seja, nós precisamos ser vigilantes e hoje, como deputado, nós temos que ter responsabilidade com as despesas que a gente cria para os outros entes da federação. Porque, do contrário, você, né, pode gerar uma crise ali.
Se você pegar antes da Constituição de 1988, muitos serviços públicos eram prestados pelo Estado. O Estado, né, fazia a educação praticamente toda, o Estado tinha um serviço de saúde de atendimento direto ao cidadão, tinha um serviço de assistência social direto ao cidadão, e isso foi passado para as prefeituras. Então, quando faz uma análise, mas na década de 60, 70, as prefeituras tinham tantos funcionários, hoje tem tantos, obviamente, né, o serviço aumentou, a prestação de serviço aumentou. Então, nós precisamos lutar. Nós tivemos um período aí que o município ficava com menos de 20% da receita. Nós evoluímos nos últimos 10 anos, nós estamos quase chegando a 30%. No entanto, a concentração de serviço é muito grande. Por exemplo, o governo vai lá e determina um reajuste do piso da educação. Quantos professores de educação básica o governo federal tem? Nenhum. Essa conta vai cair direto para que as prefeituras possam assumir. Então, é necessário que os prefeitos participem da discussão, que os prefeitos sejam ouvidos nesse processo, para que, ao final, a gente consiga, de fato, atender a necessidade da população. Tem que ter esse protagonismo, né? Agora, de onde que vai sair esse dinheiro do piso da enfermagem? Esse piso da enfermagem, o governo apontou, né, algumas questões lá de transferência, né, da possibilidade lá dos fundos. Eu ainda tenho uma dúvida, né, de como que isso vai chegar às prefeituras. Isso ainda não está muito claro e muito objetivo. Mas mais do que as prefeituras, Orion, a gente preocupa como que esse dinheiro vai chegar nos hospitais filantrópicos, que é uma outra questão, né, que a prefeitura ainda tem um mecanismo de mexer na questão tributária do dia a dia. Agora, como que esse dinheiro vai chegar nos hospitais filantrópicos? Então, podemos estar gerando uma grande crise futura na saúde pública, que, né, hoje em dia, mais de 50% do serviço de saúde é prestado por instituições filantrópicas. Então, é um ponto de atenção que nós vamos ter que acompanhar de perto. Perfeito. Rodrigo, quais são essas pautas assim, mais urgentes que estão na agenda dos municípios e que agora a Assembleia Legislativa também deveria ou vai agora com essa frente priorizar? A primeira pauta, né, eu considero que esse deve ser um dos projetos mais importantes, se não o mais importante da legislatura, é a definição do ICMS da educação. Né? Essa pauta aí, ela vem até nós muito mais de maneira compulsória, por conta da emenda constitucional número 108, que ela fez uma alteração no método de distribuição do ICMS dos estados, colocando a obrigatoriedade de 10% do valor da distribuição, da parte de 25% que os municípios têm do ICMS, ele seja considerado como critério da educação, critério de qualidade da educação. Os estados tiveram 2 anos para fazer essa regulamentação. Nós tivemos poucos estados que regulamentaram, então até uma discussão que é só Minas, não. É do Sudeste, regulamentou São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro ainda está em discussão. Do Sul, regulamentou Santa Catarina. Rio Grande, Paraná está em discussão. Centro-Oeste, ainda ninguém regulamentou. Nordeste é onde a maioria dos municípios regulamentou. E Norte, também acho que só o Pará, salvo engano, que fez essa regulamentação. O que isso representa? O VAF, que é o valor adicionado fiscal, ele tinha que ser considerado no mínimo 75% do montante ser direcionado pelo critério VAF. O que é o VAF? É o valor adicionado fiscal, ou seja, o PIB do município, a produção industrial que o município tem, as notas fiscais, né, trocando em miúdos, aí, as notas fiscais emitidas naquele município, elas impactam na distribuição. Então, aquele município que investiu na industrialização, que fez lei de incentivo, que doou terreno e tal, esse município atraiu um volume maior de empresas, por consequência, passou a arrecadar mais. Quando a gente tem emenda constitucional número 108, ela está dizendo que vinculou 10% para a educação e baixou o VAF para, no mínimo, 65%. Então, a maior parte aí dos estados do Nordeste, ela fez um recorte direto, tirou os 10% do VAF e jogou na educação. Porém, né, coincidentemente ou não, o Nordeste tem muito pouco VAF, tem muito pouca indústria, e com isso não impacta diretamente. Agora,
São Paulo, por exemplo, ela não mexeu no VAF, ela mexeu em outros critérios de distribuição. Santa Catarina manteve 75% do VAF. E a proposta que está hoje aqui em Minas Gerais é a de 65%. Isso vai impactar muito os municípios que tiveram a vocação de Uhum. desenvolvimento econômico. Os 10% da educação já são garantia legal, porque muitas vezes traz essa discussão, é a briga dos pequenos com os grandes. Não, os municípios menores já vão ganhar com os 10% da educação. O que nós temos que avaliar agora é de onde que vai sair esses 10%, porque é muito mais cômodo tirar do VAF, mas nós temos outros Uhum. critérios de distribuição de ICMS que também podem ser movimentados. Um deles, por exemplo, 2% do ICMS de Minas é distribuído para os 50 maiores municípios. Independente se ele tem produção, se ele tem incentivo, se ele tem. Só porque ele está entre os 50 maiores. Tem um outro critério, 1,9, que é distribuído para o município que tem incremento de receita própria. Mas não necessariamente ele tem que ter uma política de receita própria. Só o fato de ele arrecadar bastante na receita própria, ele ganha mais 1,9, ele participa do 1,9. Então, essa discussão é um primeiro ponto. Como vai ser distribuído e vai ser contemplado os 10% da educação. Uma segunda questão desse mesmo projeto, como que vai ser distribuído os 10%? Quais critérios de distribuição? O que nós vamos considerar como qualidade? O ensino integral? Nós vamos considerar a educação especial? Nós vamos considerar a parte de robótica, que é uma inovação que está chegando aí? Nós vamos considerar só a proficiência, que é, né, o que são aí as provas, o ProAlfa, o ProEB, o IDEB. Isso tudo a Assembleia vai discutir e nos próximos meses a gente deve votar. Isso representa mais recursos, né? Uma forma diferente da distribuição. E com essa regulamentação, o município tem essa participação aí do valor adicional do Fundeb, né? Que enquanto no regulamento o Estado fica impedido de ter o Uhum. acesso a esses recursos. Então, essa demanda e essa pauta que nós Sim. vamos debruçar nos próximos meses. Nós estamos falando aí do novo Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Parece que o governo de Minas cochilou isso aí, né? Além de Minas, o Rio de Janeiro. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, o Minas Gerais se omitiu, né, na parte do governo mineiro, na implementação do novo Fundeb. Então, é isso agora, a Assembleia agora vai ter que corrigir essa falta aí, essa lacuna. O que há nesse caso é uma política de Estado, né, que a gente pode dizer assim, há o entendimento de algumas partes que era o governo, o executivo que tinha que ter proposto, o governo entende que não, que como não é uma questão específica do Poder Executivo, isso poderia vir do Parlamento. Quando a gente assumiu o mandato, esse prazo já estava, inclusive, precluso, que já, né, venceu no ano de 2022. No entanto, a gente se debruçou nisso, que eu considero como uma pauta fundamental, e nós vamos trabalhar nisso, né? Eu, né, faço uma avaliação que, independente de quem seja a competência, nós precisamos dar essa resposta Uhum. à população e, principalmente, garantir que esse dinheiro chegue aos cofres dos municípios. Até porque, de acordo com o próprio Tribunal de Contas, 75 das escolas apresentam inadequações diversas, né? E até Exatamente, mesmo Orion. E na questão só, uma desculpa, outra questão que a gente precisa também colocar é que um dos critérios, na minha avaliação, que a gente precisa considerar para distribuir os 10% da educação é o prefeito que investiu na estrutura das escolas. Né? Porque escola sem banheiro, sem porta, sem papel higiênico, sem condições mínimas, né? Muitas vezes que a gente encontra aí pela nossa Minas Gerais. E, então, nada melhor do que você premiar aqueles que estão investindo na infraestrutura exatamente. também. E a questão até de controle de portaria, nesse momento em que essa polêmica, né, esse fenômeno da Sim. violência nas escolas cresceu muito, então é importante ter esse tipo de investimento, de cuidado com as escolas, né? Exatamente. Nós temos qualquer banco, né, do estado hoje tem uma porta de detector de metais, né? E a escola ali está um bem precioso e a gente precisa com certeza ter esse cuidado. Além, né, eu vou além, eu acho que além de cuidar da porta, nós temos que ter um cuidado com uma equipe multidisciplinar para a gente saber qual aluno que a gente tem, né? Porque nós temos hoje alunos com distúrbio dentro da escola. E para a segurança deles mesmo, a gente precisa saber quem é quem, nós precisamos conhecer os nossos alunos para dar o atendimento pedagógico, quem for o caso, psicológico, quem for o caso, psiquiátrico, quem for o caso, Uhum. social, quem for o caso. Nós precisamos ter esse diagnóstico
de quais alunos e quais necessidades que nós temos de investimento dentro das nossas escolas. Nesse caso, é importante a capacitação de professores, dos profissionais da educação, até para identificar, lidar com esses conflitos, mediar esses conflitos e até mesmo a questão de saúde mental, né? Porque a pandemia trouxe aí uma consequência muito grave e até hoje não foi bem medida, né? Exatamente. Rodrigo, dá para analisar assim, os impactos do atraso dessa regulamentação do ICMS educacional para o Estado, para os municípios do Estado? Olha, a gente não tem números hoje, né? O que o Estado, de fato, ele perdeu foi o valor adicional, que é quando, né, vamos dizer assim, a transferência ela não é suficiente para custear o salário dos professores, a arrecadação não foi suficiente, que o Estado ele acabou deixando de receber de uma maneira geral. Mas a gente não tem ainda se fala, né, muito, tem muita especulação, é o papel, né, na Assembleia Fiscaliza nós vamos ter oportunidade de estar fazendo esse questionamento ao secretário de Educação e à própria secretaria de Planejamento e estar acompanhando com a nossa função, né, de fiscalização que temos e, ao mesmo tempo, de proposição, né, para que nosso objetivo é que isso seja resolvido dentro desse ano, se possível, aí dentro dos próximos meses, né, o mais breve possível. Gostaria que você falasse agora sobre esse projeto recente que a Assembleia aprovou, até mesmo foi sancionado durante o Congresso, 38º Congresso Mineiro de Municípios, que é aquele que trata dos saldos remanescentes da saúde. Qual que é a importância desse projeto? Ô, Leon, para a gente ter uma dimensão dos valores, nós temos hoje parado nas contas das prefeituras, esses recursos estavam vinculados, um valor de mais de 2 bilhões de reais. Então, esse montante, ele representa mais do que todas as emendas parlamentares dos deputados estaduais de um ano, por exemplo, né? Para a gente ter ideia da grandeza desses valores e que isso ficou, em muitos casos, por conta, por exemplo, mudou o prefeito anterior tinha assinado um convênio para comprar uma ambulância, de repente o prefeito que assumiu ganhou essa ambulância de outra esfera de governo, o dinheiro ficou lá e decidiu não comprar, ou então, por exemplo, quando houve atraso no repasse do governo A, do governo B, e aí isso veio, mas o município já tinha avançado, comprado o equipamento ali com recurso próprio, e isso fica lá até o Estado pedir a devolução ou até, né, ter uma definição para que essa devolução aconteça. O que a gente fez aqui ao votar essa PLC 18 de 2023 foi dar aos municípios a liberdade de poder utilizar esses recursos, obviamente dentro da Secretaria de Saúde, sem desviar a finalidade que é a saúde do cidadão. No entanto, o município tem que cumprir algumas prerrogativas, ele tem que ter executado, se for um convênio, executado o objeto, ou provar a desnecessidade, né, de executar aquele objeto, renovar um convênio aí com a Secretaria de Estado, e quando é recurso proveniente das resoluções da Secretaria de Saúde, que ele tenha atingido as metas, que ele tenha cumprido todos os objetivos. Então, esse projeto ele deixou, né, algumas amarras importantes para garantir que o cidadão não seja prejudicado lá no final, mas ele deu a liberdade que o gestor precisa também para que esse dinheiro não fique parado na conta. Reconhecer a autonomia do prefeito, do município ali para poder destinar dentro da saúde a necessidade que ele tem naquele Eu momento, falo né? assim que tem algumas amarras que muitas vezes elas vêm impostas pelas outras esferas de poder que consideram como se o prefeito não tivesse capacidade para fazer a gestão. Aí você fala, você joga na mão do prefeito o fundo de participação, o ICMS, o IPTU, o orçamento grosso, e aí você vincula 100 mil reais, você vincula 1 milhão de reais ali, impossibilitando muitas vezes ele de atender a necessidade que a população tem. E trata com desconfiança, né? Mas já foi um avanço com relação aí a essas verbas, digamos, passadas, pretéritas de anos anteriores. Agora, e no futuro? E se houver amanhã o mesmo problema? Vai ser necessária uma nova lei? Isso não vai ser regulamentado aqui para frente, como fez a União, o governo federal, por exemplo? A princípio foi tratado do recurso remanescente. Agora é um tema que nós precisamos avançar, né? Uma pauta que nós precisamos discutir aí dentro da Assembleia, e eu acredito, né, que é perfeitamente factível que a gente crie uma regra, né? Uma regra permanente que o município que se enquadrar
prerrogativas ali, eventualmente ele possa fazer isso, sem a necessidade de a cada ano, a cada 2 anos, ter que aprovar uma lei, né? Sei. Acaba burocratizando muito o processo. Então, é uma pauta que nós vamos tratá-la dentro da Comissão de Assuntos Municipais e também dentro da nossa frente de defesa dos municípios mineiros. Rodrigo, mudanças são sempre importantes, mas trazem, às vezes, resistência e dificuldades se não houver, de uma das partes, um protagonismo, um porta-voz, um representante, como você representa, por exemplo, os municípios aí na Assembleia. A questão da reforma tributária está na ordem do dia, a discussão vem de Brasília, e a primeira medida é de unificação de impostos, vai extinguir o único imposto municipal, o imposto sobre serviço, ISS. Isso vai tirar a autonomia e o poder dos municípios de cobrar o tributo? Olha, Orion, eu considero uma violência com os municípios esse processo de retirar o ISS. Eu sou totalmente contrário, porque é uma receita própria, onde o município tem autonomia de estar arrecadando de acordo com o interesse local, e isso aí é mais uma vez a União querendo concentrar o recurso nas suas próprias mãos. Quem garante que o repasse vai acontecer de uma maneira religiosa e rigorosa, né, como o município consegue arrecadar o ISS? Eu acredito que nós temos outras pautas de desburocratização que não tem a necessidade de haver a perda da autonomia dos municípios. Né? Mesma coisa de quando se discutiu o imposto único, tirando ISS, tirando ICMS, que você tiraria a autonomia de estados e municípios. Então, eu avalio que essa reforma precisa ser muito bem discutida e eu sou um dos militantes que vou trabalhar contra essa concentração de recursos nas mãos da União e para que seja revisto. Né? Eu sou totalmente contra tirar a autonomia do município de fazer a sua arrecadação. Porque a maioria dos municípios brasileiros, mais de 5.500 municípios, né? Essa maioria ela vive do repasse de recurso federal, no FPM, né? Do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS dos estados, e ainda assim não pode cobrar o próprio imposto. É uma dificuldade a mais aí, até mesmo na hora de fazer a distribuição desse recolhimento unificado, né? Exatamente, até porque quem que vai auditar isso, né? Como que a gente vai saber efetivamente o que foi arrecadado e se está sendo distribuído da maneira adequada para cada um dos mais de 5.500 municípios do Brasil, né? Mais de 853 municípios de Minas Gerais. Eu acho que esse é um tema que ele não vai ser de fácil solução, não. Eu acho que é um tema que vai ter desdobramentos e, embora o governo tenha essa proposta, eu considero que ela é inviável Uhum. e, com certeza, ela precisa ser reconsiderada pelo Congresso, né, no momento que chegar lá. Essa discussão de cobrança do imposto, em vez de ser na origem, onde o produto é fabricado, e no destino, onde ele é consumido, isso favorece o município? Olha, é uma questão muito relativa, né? Muito relativa porque depende muito, por exemplo, uma das discussões que a gente trava há muito tempo, e dentro da militância municipalista eu tinha esse debate, era, por exemplo, a questão do cartão de crédito, né? Que a gente chegou a levar isso aí ao Congresso, votar, derrubar veto, o Supremo suspendeu. Por quê? Quando você cobra efetivamente na origem, no caso o cartão, onde está sediada a empresa do cartão, vamos dizer assim, você está beneficiando um número X de municípios. Quando você vai tributar no consumo, você vai privilegiar o município onde vai consumir. Eu considero mais justo, porque efetivamente você vai estar valorizando aonde há circulação da mercadoria, comercialização, consumo, onde efetivamente acontece a movimentação financeira. Nós temos, no caso do cartão de crédito, que é um exemplo bem, né, vamos dizer assim, relevante nesse processo, nós criamos aí um paraíso, né, em alguns municípios do Brasil, alguns poucos municípios que tiveram receitas absurdas. Da mesma forma, a questão do royalty do petróleo, né? Nós temos aí uma região de municípios do Espírito Santo e Rio de Janeiro que criaram também, né, uma verdadeira, né, potencialidade de arrecadação, enquanto que deveria ser distribuído. Então, eu particularmente sou a favor dessa distribuição lá no final, na hora do consumo. No Uhum. entanto, quando a gente trata de questões de municípios que tiveram uma ação efetiva da industrialização, né, da política de incentivo, também eu entendo que tem que haver uma compensação
para os investimentos que foram feitos ali, e até porque o município só tomou essa decisão baseado em uma legislação que incentivava a fazer dessa maneira, né? Porque senão, do contrário, você vai desprestigiar, né? Quando você entra no ramo do Estado, como é que você vai tratar São Paulo igual a um Estado que nunca investiu na industrialização, na política de incentivo? Então, a guerra fiscal ela é boa? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas enquanto se permitiu que houvesse legislações tributárias diferentes, incentivos, houve com certeza um investimento por parte de cada ente que precisa ser considerado agora. Ela está tramitando na Assembleia Legislativa aí um projeto também que muda, tenta mudar o IPVA, dando mais autonomia, poder ter fiscalização dos municípios. Isso vai ser bom? Olha, eu considero que sim, né? O IPVA ele acaba sendo uma receita importante, uma vez que 50% desse imposto ele é distribuído, devolvido aos municípios. No entanto, quando você tem hoje toda a prerrogativa na mão do Estado, o município não tem autonomia. Quantos carros que tem no município A que estão emplacados no município B, no município C, e acaba que o IPVA dele vai para o município onde a placa do carro consta, sendo que o município não tem autonomia de fazer essa fiscalização. Então, às vezes, há esse grande prejuízo para o município sede, né? Eu acredito que quanto mais, Orion, o município tiver autonomia, é óbvio que quanto mais será dado, mais será cobrado, né? Mais responsabilidade o município tem e tem que fazer a entrega. E temos aí o Tribunal de Contas e o Ministério Público que fazem esse processo de fiscalização direta. Mas Uhum. eu acho, né, na minha opinião, hoje, como parlamentar tendo passado pela prefeitura, que não há outro caminho a não ser dar autonomia aos municípios. Rodrigo, os municípios reclamam muito dos serviços prestados pela Copasa, a estatal aí, que cuida da tratamento de água e saneamento básico também. O governo fala em privatização. Os municípios reclamam mais autonomia até para fiscalizar esse serviço. Como é que você vê esse cenário aí? É privatização? Pode piorar? Pode melhorar? Ou pode Olha, haver mudanças aí? eu diria que eu tenho até legitimidade para falar da Copasa, que eu sofri na pele os descasos da Copasa enquanto prefeito do município, e nós fomos o primeiro município do estado a romper um contrato vigente da Copasa. Nós conseguimos romper esse contrato aí no ano de 2019. Segue o município hoje num processo de licitação para contratar um outro serviço, porém, a Copasa, além de não prestar um serviço, ela dificulta o processo de licitação, ela entra com recurso, entra na justiça, questiona, levanta liminar, protela, né, e mantém-se muitas vezes nos municípios sem contrato. Eu acredito que a Copasa hoje presta um desserviço público a Minas Gerais. Lamentavelmente, não tem nenhum objetivo de resolver o saneamento, simplesmente manter uma estrutura governamental que até pouco tempo servia, né, muitas vezes para ser cabide de emprego e fazer distribuição de jeton no final do mês. Eu acredito que a Copasa, se a gente tiver que optar hoje por uma empresa a ser privatizada, na minha opinião, seria a Copasa, a primeira, né, que eu entendo que talvez o Estado não precisa vender tudo, não, né, mas o Estado pode participar do lucro ali com 20%, com 30%, mas entregar a gestão dessa empresa nas mãos da iniciativa privada, para parar o cabide político e para que, de fato, ela possa prestar um serviço de excelência e cumprir o seu objetivo e concorrer no mercado com a iniciativa privada. Hoje, a Copasa cobra as maiores tarifas e, lamentavelmente, presta um serviço de péssima qualidade. Perfeito. Nós estamos na reta final da nossa entrevista, Rodrigo. Só mais uma questão. Você está convocando uma audiência pública para discutir cidades inteligentes. Qual é o conceito de cidades inteligentes? O que elas podem trazer de bom para o cidadão? E Orion, para a a gente gestão ouve também, né? muito falar, né, na cidade inteligente como se fosse um sinônimo de cidade tecnológica. E a tecnologia ela vem como uma ferramenta dentro do processo de cidades inteligentes. O LED, o Wi-Fi, né, hoje a parte de governança digital. Então, isso tudo são ferramentas importantes e que, com certeza, elas garantem que a cidade tenha o seu avanço na questão da inteligência. No entanto, a cidade inteligente vai além disso, o conceito. O conceito principal de cidade inteligente é o planejamento. É a cidade que nós temos hoje, em 2023, e a cidade que nós queremos ter em 2050, 2060. E qual o caminho que nós vamos percorrer
para chegar à cidade que nós queremos. Então, todas essas ferramentas de planejamento, que a tecnologia é uma grande aliada desse processo, elas precisam ser executadas. E aí fazer um PPA adequado, né, que é o plano plurianual, fazer uma lei de diretrizes orçamentárias adequadas, fazer uma lei orçamentária adequada para que, de fato, possa haver execução dos objetivos durante um mandato, mas também ter os seus planos diretores, ter os seus planejamentos estratégicos para enxergar além dos 10 anos, para poder traçar esse percurso e, né, o mais, né, relevante de cada segmento, ter os planos setoriais, o plano de educação, plano de mobilidade, plano de saneamento, que são planejamentos fundamentais e que, lamentavelmente, em muitos casos, eles são elaborados somente pro forma, eles são vendidos por consultorias, né, que faz o copia e cola. Para muitos, um plano não conversa com o outro, e no final, eles se tornam inexequíveis pelos prefeitos, que não vão conseguir colocar em prática aquilo que é o desejo da população. Então, nosso objetivo ao discutir cidades inteligentes é trazer esse conceito do planejamento, a cidade que temos, a cidade que queremos e qual caminho nós temos que percorrer para chegar até ela. Não é nem importante a tecnologia, mas o fundamental é sempre a gestão administrativa com planejamento e com responsabilidade, compromisso social e fiscal. Não é isso? Exatamente, Orion. Muito bem, eu conversei aqui com o deputado estadual Rodrigo Lopes, ex-prefeito de Andradas, no sul de Minas, que é autor do projeto aí da criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios. Discutimos aí as prioridades da pauta municipalista para este ano. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Gratidão, Orion. Com certeza, você é um dos mais conceituados, né, comentaristas políticos que nós temos em Minas Gerais. É sempre uma Obrigado. honra poder falar contigo. Nosso mandato segue à disposição e conte aí sempre com o nosso debate, a nossa discussão, a nossa ponderação. Muito obrigado aí. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.